Ora viva, bem-vindo ao meu canal, meu nome é Sidney Nascimento, eu sou advogado. O professor Alisson Mascaro, ele nos ensina que antes de nós, juristas, realizarmos a interpretação da lei, a chamada hermenêutica, nós vestimos a nossa lente ideológica, nós vestimos a nossa lente de cosmovisão, a maneira como nós interpretamos o mundo, e nós, pré-compreendendo o mundo, nós compreendemos a lei. Então, se no texto da lei existe a palavra violência, nós juristas, diante do que nós consideramos violência a partir da nossa ideologia, iremos aplicar um valor semântico para a palavra violência. Isso vai acontecer com as autoridades policiais, com o Ministério Público, com a magistratura, com a advocacia e com a sociedade como um todo. O professor Rosivaldo Toscano Júnior, juiz de direito do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, na sua obra O Cérebro que Julga, Neurociências para Juristas, ele nos diz que quanto menores os prazos, quanto maior o volume de trabalho, quanto maior a pressa na hora de se tomar a decisão, seja a decisão judicial ou não, maior a chance de nós utilizarmos a intuição, nós utilizarmos as nossas experiências anteriores para podermos tomar a decisão. Então, o advogado, quando ele recebe o seu cliente, se ele está com um volume de trabalho muito grande, e o cliente começa a contar o caso dele, é natural que o advogado, que a advogada, quando o cliente está no começo da história, diante de uma possibilidade muito grande daquele caso ser semelhante a outros tantos que ele ou que ela já atendeu, que ele comece a presumir o que o cliente, o que a cliente vai contar a partir de então. Isso vale, obviamente, para a autoridade policial, para o juiz ao ouvir um depoimento, etc. e tal. Então, o que acontece? Existe um risco grande do chamado operador do direito, do advogado, do promotor de justiça, do juiz, ele usar a intuição, usar as suas experiências anteriores para decidir se o réu, se o autor, se o seu cliente tem razão ou não. Então, ele decide a priori com quem está a razão. E a partir dessa decisão, que é feita a priori, de maneira, num julgamento sumário, de uma maneira apressada, ele concluiu onde se encontra a razão, naquele caso específico, e ele começa a partir desse momento, a partir do momento que a decisão está pronta, olha, o meu cliente tem razão, o meu cliente não tem razão, ele começa a buscar de maneira racional argumentos para fundamentar a defesa do seu cliente ou para fundamentar a absolvição ou condenação do réu ou do autor, dependendo aí do caso. E você misturando esses dois fatores na decisão judicial, ou seja, a ideologia do jurista combinada com a intuição, você pode chegar a um processo de argumentação apressada. E essa argumentação que é feita de maneira apressada, em razão de uma camada ideológica que todos nós temos, em razão de eventualmente uma carga de trabalho que em determinados momentos é
é muito grande, você pode ter uma situação que facilite a ocorrência da não melhor defesa, da não melhor acusação, da não melhor decisão judicial. Mas para quem é leigo, para quem é vítima de um ilícito, ou para quem eventualmente tenha praticado o ilícito, ou para quem esteja sendo acusado de praticar o ilícito, você tem que levar em conta que, sim, na chamada indústria do judiciário, você vai ter um jurista que vai interpretar essa lei levando em conta a sua ideologia e, dependendo do volume do trabalho, dependendo da circunstância, vai levar muito em conta, de maneira demasiada, as suas experiências anteriores. Bom, essas são as posições do professor Alisson Mascaro e do professor Rosivaldo Toscano Júnior, e eu concordo com ambas. Se você concorda, se você discorda, se você tiver dúvidas, sugestões ou críticas, comente aí nesse vídeo. Se você gostou do vídeo, curta-o, compartilhe-o com os amigos, inscreva-se no canal e fique bem.